A paz de Cristo Jesus aos irmãos, um grande abraço a todos. Quero deixar uma breve mensagem para o coração da igreja. Encontra-se no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Diz o seguinte a palavra: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Assim diz o texto do Senhor. Amados, quero deixar 4 afirmações extremamente importantes para as nossas vidas. A primeira afirmação é que ele afirma para nós que está à porta e bate. Ele chama a nossa atenção. Seja servo ou não servo, é ele que se coloca à porta. É ele que bate a sua porta. Independente da realidade a qual estejamos vivendo, a situação a qual nós estamos hoje nos deparando, né? É ele que está à sua porta, chamando para um compromisso, né? Te chamando para uma entrega maior da sua vida diante dele. Muitas das vezes você vai pensar, não, sou eu que faço o meu devocional, sou eu que faço a minha entrega para Cristo. Não, é Ele que bate a sua porta e te chama. É Ele que você simplesmente cumpre, né, aquilo que é o chamado dele na sua vida, aquilo que é o propósito dele na sua vida. Você simplesmente aceita, mas na realidade é Ele que bate a sua porta. É Ele que fala assim, é hora de se colocar de joelho, é hora de você me atender, é hora de você me ouvir, né? A primeira afirmação é que ele está à porta, está batendo, chamando a atenção de muitos, né? Só que a segunda questão já é uma condicional. É se alguém ouvir a minha voz. Interessante que nós ouvimos um monte de coisa a todo tempo na nossa vida, mas não quer dizer que de tudo aquilo que nós ouvimos estamos dando ouvido. E é isso que é extremamente importante. Para você ouvir o chamado de Deus, você tem que dar ouvido a Deus. Você tem que dar ouvido àquele que está batendo a sua porta. E muitas das vezes nós relutamos nessa questão de dar ouvido àquele que está batendo a nossa porta, porque da forma a qual nós estamos vivendo, muitas das vezes tem sido conveniente, muitas das vezes tem sido mais prático, ou até mesmo mais fácil. Porque a partir do momento que nós damos ouvido, olha a realidade de Zaqueu. Zaqueu, né, quando ele ouviu aquela batida no seu coração, a batida do eis que estou à porta, ele teve o desejo imenso de subir na árvore para ver Jesus. Quando ele olha para Jesus, Jesus olha para ele e fala: Zaqueu, desce depressa porque hoje convém pousar na sua casa. Zaqueu vai para casa, Jesus vai para sua casa. E naquele momento em que Jesus entra na sua casa, a primeira coisa que Zaqueu faz é o seguinte, né? Se eu defraudei alguém, eu quero restituir quadruplicadamente. E Jesus disse: hoje veio salvação. Quando nós damos ouvido, quando nós ouvimos a batida da porta e damos ouvido à mensagem, não existe outra forma na nossa vida a não ser o que? Buscar mudar, buscar restaurar, buscar fazer diferente aquilo que nós não fazíamos. E muitas das vezes nós não damos ouvido porque nós não queremos fazer diferente do que estamos fazendo, do que estamos vivendo. E é necessário, muitas das vezes, fazer diferente. Talvez você não tenha orado, buscado conforme deveria. É necessário fazer diferente. Isso é dar ouvido à palavra de Deus. Isso é dar ouvido a Deus. Nós estamos vivendo uma realidade a qual estamos distante da igreja, né? Mas nós somos igreja. E é esse o momento de você provar que você é igreja. A palavra do Senhor em João, no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 27, vai falar: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e as me seguem. Né? Então as ovelhas que ouvem o seu pastor, que ouvem o chamado de Deus, que ouvem o batido na porta, né? Elas reconhecem a voz de quem está chamando a porta e elas seguem o seu pastor. É extremamente importante você aprender a realmente ser um servo de Deus, independente do lugar na qual você esteja. Isso você só vai ser realmente isso se você souber, né, ouvir o chamado de Deus, né? Entender que é Deus que está batendo a porta e é Ele que está te chamando. A terceira questão também é uma outra condicional, é abrir. Se alguém abrir a porta, se alguém abrir a porta, você só vai ter condição de abrir a porta para Cristo se você realmente estiver disposto a ouvi-lo. Ninguém abre a porta para ninguém que você não quer ouvir. Pense em alguém inconveniente que vem na tua casa de te dizer coisas que você não quer. Será que você quer abrir a porta para ele ou você quer inventar uma desculpa de que hoje não dá, hoje eu estou ocupado, hoje eu não estou muito afim, passa uma outra hora, né?
Deus está passando na hora oportuna para as nossas vidas, para a minha vida, para a sua vida, para a vida de cada pessoa. Mas é necessário entender que eu preciso dar o ouvido e abrir a porta. Abrir a porta para que Ele tenha autonomia e autoridade, né? Porque uma das coisas que Ele quer fazer conosco é o quê? É cear, é ter intimidade no particular. Existem muitas casas sem essa intimidade, existem muitos lares sem essa intimidade, existem muitos lares hoje que não está ceando com Cristo nesse período, porque está sem essa intimidade, porque não está dando ouvido, né? Então é necessário dar ouvido, né? Lembra, no passado, quantas das vezes você ouvia que Jesus estaria voltando? Talvez você não imaginaria que estaria vivendo uma realidade dessa hoje, onde as igrejas hoje estão cultuando de uma forma à distância, né? Estamos tentando manter a palavra de Deus viva à distância, porque hoje estamos impedidos, por conta da doença, mas estamos impedidos de estarmos reunidos como igreja. Talvez muitos de nós não imaginaríamos essa realidade, mas estamos vivendo ela. E já que estamos vivendo ela, talvez seja uma oportunidade para você analisar. Será que eu realmente tenho dado ouvido? Será que eu realmente tenho abrido a porta da minha casa? Será que eu realmente tenho conseguido cear com Ele dentro da minha casa? Isso é extremamente importante. Olha aquela mulher samaritana, olha o exemplo dela. Quando Jesus ele resolveu bater também na porta dela, ele falou que é necessário passar por Samaria. É necessário porque ele sabia que ele ia bater naquela porta. Ele foi, bateu naquela porta, aquela mulher deu ouvido para ele, né? Aquela mulher abriu a porta. Aquela mulher ouviu aquilo que seria o mais desagradável, né? Porque ela não tinha uma condição de vida agradável diante da sociedade. Mas ela ouviu e ela encarou a sua realidade, encarou a sua verdade e ela foi mudada, renovada, transformada para dentro da sua aldeia, falar do amor de Cristo, falar que conheceu sim, conheceu um que é maior do que o poço de Jacó, foi lá pregar o evangelho, foi multiplicar a palavra de Deus, mas ela deu ouvido, ela abriu a porta, ela cedeu para Cristo encarando a verdade. E é isso que é importante para as nossas vidas. A quarta afirmação é a afirmação de que Ele quer entrar na sua casa para cear conosco. Só que essa quarta afirmação só vai acontecer se os 3 primeiros passos acontecer. E o primeiro passo já foi dado por Cristo. Mas os 2 passos seguintes, o segundo e o terceiro, ele depende das nossas vidas. Ele depende de você. Ele depende que você ouça, que você dê ouvido ao que Ele está falando e que você abra. Abra para que Ele entre. Deus ele não quer entrar como intruso, mas ele quer entrar como um convidado. Por isso que Ele está batendo na sua porta. Por isso que Ele bate a nossa porta. Sua casa talvez tenha perdido, né, essa oportunidade de cear com Cristo. Faça com que a sua casa ceie com Cristo nesta noite, ou qualquer outra noite que seja, ou qualquer outro dia que seja. Mas faça com que a sua casa ela tenha a oportunidade de ter a intimidade da presença de Cristo, né? Zaqueu, ele permitiu, ele recebeu muito bem Jesus na tua casa. Aquela mulher samaritana, ela ouviu muito bem as palavras de Jesus. Ela cedeu, ela ouviu e abriu a porta do seu coração. Então nós precisamos fazer da mesma forma, para que a nossa casa realmente tenha a presença de Cristo. Ele quer cear conosco, Ele quer ter uma intimidade maior dentro do nosso lar. A mesma intimidade que muitas das vezes nós dizemos que temos dentro da igreja. Ele tem a oportunidade de ter essa intimidade contigo dentro da sua casa. Porque é nesse particular que Ele quer fazer coisas grandiosas na tua vida. Então não perca essa oportunidade de receber a presença de Cristo dentro do seu lar. Coisas grandiosas irão acontecer na tua vida, na tua casa. Mas para isso, dê ouvido. Abra a porta. Deixa Ele entrar, deixa Ele cear, porque Ele vai cear contigo e você ceará com Ele. Nós estaremos ceando, né? Nós só fazemos uma ceia para quem vai passar na nossa casa, e a ceia é algo noturno, né? É uma pessoa que ela precisa ter intimidade para estar dentro da nossa casa. A ceia não é em qualquer horário. Então, para eu cear com alguém dentro da minha casa, eu preciso permitir que ela entre, eu preciso entender que ela tem intimidade comigo, eu preciso que ela realmente seja uma pessoa que se relacione comigo para que ela esteja dentro da minha casa até a hora da ceia. Ele quer estar dentro da sua casa na hora da ceia e cear com você, no momento mais
mais oportuno, no momento principal da sua vida, Ele quer estar ceando contigo. Não perca essa oportunidade. Ele está à porta batendo. Essa é a hora de você dar ouvido, é a hora de sermos igreja de Deus dentro do nosso lar e ceiarmos com Cristo dentro de casa. E não devemos sentir simplesmente a falta da presença dos nossos irmãos, mas devemos também nos sentir em plena comunhão com Cristo e com a igreja de Deus, né? Porque nós somos essa igreja. Ele está presente na nossa casa, está presente na sua vida, na minha vida. Não perca essa oportunidade. Que Deus abençoe o seu lar, que você possa ser uma bênção na tua casa e que Deus possa ter a autonomia de trabalhar e entrar, cear com você. Dê ouvido à palavra de Deus. Que Deus venha nos abençoar. Em nome de Jesus, eu agradeço mais uma vez a todos que estarão ouvindo essa mensagem. Um grande abraço aos irmãos e que a paz de Cristo reine sobre as nossas vidas. Amém? Que o lar de vocês sejam abençoados com a presença de Cristo Jesus. Graça e paz a todos. Amém.